Olá! Hoje vamos falar sobre as implicações da quarta revolução industrial para o trabalho. O que isso tem a ver com seu projeto de vida? Em seguida, a especialista Amanda Machado fala sobre a importância da abertura constante para o ato de aprender e traz uma frase inspiradora de Einstein. Estudantes nos contam suas estratégias para manter a rotina de estudos. Vamos ver? E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Clever, eu sou professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Atualmente estou como especialista pedagógico do programa Ensino Médio em Tempo Integral. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre trabalho e projeto de vida, competência para a quarta revolução industrial. É um tema atual que está em constante discussão, é bem interessante o debate e ele é fruto de algumas discussões que ocorreram nesse livro, lançado por Klaus Schwab, e ele fala sobre a quarta revolução industrial. Então a gente pega alguns aspectos que Klaus traz, né, nesse livro e discute um pouco à luz da relação trabalho e projeto de vida, que é tão importante, tão caro para cada um de nós, né? Nós, quando estamos na escola, de certa forma, a longo prazo ou a curto prazo, a gente acaba refletindo como que vai ser a nossa inserção no mundo do trabalho, e também refletindo um pouco sobre o nosso projeto de vida, né? Quais são os caminhos, quais são as nossas perspectivas, os nossos projetos, tanto de longo prazo, projeto de vida propriamente dito, quanto os pequenos projetos que vamos construindo ao longo da nossa existência. E aí, nesse sentido, a nossa aula de hoje é para vir ao encontro de conhecer de que maneira que essa quarta revolução industriada, esse termo, né, criado pelo Klaus, diante das circunstâncias, diante das transformações que estão acontecendo na sociedade, impactam o trabalho e impactam no nosso projeto de vida. O autor Klaus ele começa fazendo um apanhado sobre as diversas revoluções que aconteceram ao longo da nossa trajetória. Então, ele começa lá na primeira revolução industrial, que iniciou ali a partir do século XVII, com a invenção das máquinas a vapor, com as ferrovias, com a produção mecânica, né? Passando da produção manual para a produção mecânica. E isso revolucionou, né, a sociedade naquela determinada época. A segunda revolução ocorreu em meados do século XIX, com a invenção da eletricidade, com a produção em massa, então com a possibilidade de produzir em grande quantidade, em grande escala. Também foi uma grande mudança que aconteceu na sociedade. Sempre que a gente fala em revolução, a gente está falando em uma mudança radical, uma mudança que de fato tem vários impactos em diferentes áreas. E aí, na terceira revolução industrial, que ocorreu em meados do século XX, a gente também tem aí uma mudança, uma grande transformação na sociedade com a invenção do computador e com a invenção da internet, né? Essa possibilidade de se conectar, essa possibilidade de realizar transações econômicas, essa proximidade entre as diferentes culturas, entre os diferentes povos. Então, também influenciou bastante a organização da sociedade, a forma como nós conduzíamos o nosso modo de vida enquanto humanidade, enquanto sociedade. E Klaus ele acrescenta aí a quarta revolução industrial, que segundo ele iniciou com o início do século XXI, a partir de não apenas tecnologias dispersas, mas essas tecnologias interagindo entre si, essas tecnologias interligadas entre si. Então, a partir desse paradigma de quarta revolução industrial, essas tecnologias digitais elas passam a ser mais sofisticadas, integradas entre si. Então, a gente fala aí da existência dos smartphones, da robótica, da inteligência artificial, da internet das coisas. Alguns exemplos práticos, por exemplo, de internet das coisas, e que eu vivencio no meu dia a dia, por exemplo, quando eu estou escrevendo um determinado e-mail, e aí o próprio site ele vai dando sugestões com base nos e-mails que eu escrevi anteriormente, de frases que eu inicio a digitar, ele vai dando sugestões de como completar aquela determinada frase,
possíveis palavras que eu gostaria de escrever com base naquilo que eu já escrevi. Então, isso é inteligência artificial, né? Um trabalho preditivo que a máquina, que o computador, que no caso a tecnologia é capaz de desempenhar com base nessa leitura que ela faz dos hábitos constantes que eu costumo ter e que outras pessoas que costumam escrever e-mail podem também ter percebido. Outra coisa também que eu costumo no meu dia a dia perceber é uma notificação. Por exemplo, quando eu saio de casa em um determinado horário, que eu sempre costumo sair, e aí o celular ele já me dá a duração para o trajeto, para o possível trajeto que eu vou. Então, dependendo do horário e dependendo do dia da semana que eu saia, ele costuma me apontar. Faltam, daqui 5 minutos você chegará ao shopping JK. Então é um dos exemplos de como a tecnologia, ela de certa forma, ela também está começando a prever determinados eventos, né, previsíveis que a gente faz por meio dessas informações, por meio da percepção, né, dos sensores, das informações que a gente vai alimentando nos diferentes equipamentos. Eu dei exemplos aqui do smartphone, né, do e-mail, mas existem N outros. Nesse contexto de quarta revolução industrial, nós temos diversas tecnologias, diversos tópicos, como o armazenamento de energia, inteligência artificial, internet das coisas, biotecnologia, veículos autônomos. São determinadas realidades que vão se integrando, né? São tecnologias que, de certa forma, estão integradas, são tecnologias mais sofisticadas que mudam a nossa forma da gente se relacionar com o mundo propriamente dito. Essa aqui é Sofia, não sei se vocês já conhecem, ela foi o primeiro robô a receber o título de cidadania lá na Arábia Saudita. E aí, se você não a conhece, seria interessante vocês depois pesquisarem um pouco sobre ela. Tem até um vídeo de uma reportagem que já passou no Fantástico, de quando ela esteve aqui num evento de tecnologia no Brasil, e é bem interessante. Depois pesquisem essa reportagem no YouTube. E tem uma frase que ela disse que é a seguinte: sei que muitas pessoas têm medo que os robôs destruam o mundo ou fiquem com seus empregos. Nós não vamos destruir o mundo, mas vamos ficar com os vossos empregos, e isso vai ser uma coisa boa, porque vão poder dedicar o tempo a outras coisas. E quando eu faço a análise desse discurso da Sofia, esse discurso, ele no caso não foi programado, de fato foi inteligência artificial implantada nela, ela é um robô com inteligência artificial, então ela mesma cria essas sentenças, né, essa forma de se comunicar, e quando eu faço essa interpretação dessa fala dela, eu não vejo como sendo, de fato, um presságio apocalíptico de que todos os empregos vão acabar. Na verdade, muitos dos nossos empregos, muitas das nossas tarefas, das nossas atividades, os robôs, né, a tecnologia, ela vai ser capaz de fazer. Muitos trabalhos previsíveis, muitos trabalhos manuais serão passíveis de serem automatizados. E aí esse é um grande paradigma para nós, né? Uma grande competência que a gente precisa adquirir para lidar nesse contexto tão incerto de tanta flexibilidade, de tantas mudanças que a quarta revolução industrial traz, que é justamente essa capacidade de se reinventar, de inovar, de sempre executar o trabalho de uma maneira diferenciada, de ver quais são as tendências para o mercado que eu atuo ou que eu irei atuar, porque a forma como um determinado trabalho é realizado nos dias de hoje não é da mesma forma e não tem a mesma configuração que tinha alguns anos atrás. A maioria das profissões, a maioria das atividades, elas passam por mudanças abruptas. Existem determinadas profissões que alguns anos atrás nós nem acreditaríamos que existiria, né? Por exemplo, motorista de aplicativo, o serviço de delivery por meio do pedido para o aplicativo, são recentes, né? Então, o que acontece? À medida que muitos empregos vão deixando de existir, muitos outros vão existindo. Então, esse tempo que nós teremos mais livre serão, de fato, para a gente dedicar a trabalhos menos repetitivos, trabalhos que a gente possa, de certa forma, empregar o nosso
imprimir mais relações humanas no nosso ambiente de trabalho, nas atividades que a gente desempenha, para que de fato ele chegue a ser significativo. As tecnologias, então, elas mudam a forma como a gente trabalha, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente se conecta, como a gente se informa, como a gente se diverte e também como a gente aprende. Então, se vocês pararem para analisar um pouquinho, a gente a gente precisa se adequar um pouco em relação a essa nova realidade, né? Existem novas tecnologias que estão sendo criadas e essas tecnologias, quando elas entram no nosso cotidiano, elas trazem transformações que exigem de nós uma certa flexibilidade, exige de nós um certo potencial de incluí-las no nosso cotidiano para o nosso bem, né? Para trazer benefícios. E quando a gente pensa na relação entre trabalho, a gente tem algumas representações, algumas falas, alguns ditos populares que expressam assim, de maneira popular o que ele representa. Por exemplo, algumas frases aí na tela. Primeiro o trabalho, depois a diversão, o trabalho dignifica o homem, quem trabalha sempre alcança, de grão em grão a galinha enche o papo, Deus ajuda quem cedo madruga. Ou seja, são algumas frases, algumas representações sociais que existem no trabalho que às vezes reduzem um pouco o sentido tão complexo, o sentido tão amplo que o trabalho possui. E aí, diante disso, a gente vai recorrer um pouquinho sobre como que surgiu a palavra trabalho. Trabalho pode ter duas origens. Tripalium, que era um instrumento feito de 3 paus aguçados para rasgar e esfiapar produções agrícolas. Ele é parecido com essa imagem, eu não consegui uma imagem específica do tripalho, mas ele é parecido com essa imagem, na qual a gente tinha um instrumento com três paus, mas eles esfiapavam e rasgavam essas produções agrícolas. Então tinha esse viés aí de cortar, de modificar algo que tem ali na natureza, algo que de certa forma envolve ali um sacrifício na natureza, uma mudança, algo penoso para esses grãos, né? E uma outra possibilidade da origem da palavra trabalho é um instrumento romano de tortura que era chamado de tripalos, que da tradução literal do latim seria 3 paus. Era um instrumento de tortura composto, obviamente, por 3 paus, no qual os escravos eles eram sacrificados, eles eram supliciados nesse instrumento. Então, nessa primeira concepção de trabalho, nós temos uma concepção que traz mais um sentido de castigo, de dor, de padecimento, de sofrimento, de fadiga, de cansaço, de esforço. E com certeza você já deve ter ouvido alguém falar, ou então, se você já trabalha, se você já faz um estágio, às vezes você pode ter se sentido assim, né, no seu ambiente de trabalho, fatigado, cansado, aflito, como se fosse um padecimento, não aguento mais o trabalho. Então essa é uma das acepções do trabalho. Mas também existe uma outra, que é derivada lá na Grécia Antiga, na qual o trabalho ele era visto como uma criação, como uma obra, como uma produção, uma fabricação, uma concepção. Né, a confecção e a concepção de algo. Eles utilizavam o termo poiesis, que no caso, quando vem para a gente, vem como poesia, né, esse potencial criativo que a poesia tem, era utilizado para eles para dar essa ideia aí de criação, de fabricação. E essa concepção de trabalho é justamente o reconhecimento e a consciência que se tem ao pertencer o mundo produtivo. Então, por estar contribuindo no mundo produtivo, nas relações de produção, se tem aí recompensas não apenas materiais, mas também imateriais, como a satisfação, o prazer, a realização de estar realizando uma atividade que traga um determinado retorno para si e, ao mesmo tempo, para a sociedade. Então, existem essas duas grandes concepções
contraditórias entre si e que muitas vezes a gente vivencia, né? Quando a gente faz um trabalho bem feito, a gente de fato se sente satisfeito, se sente realizado. Quando a gente faz um trabalho bem executado, a gente sente orgulho, né, daquilo que a gente está fazendo. Então, de fato, o trabalho ele tem essas duas vertentes. E a tecnologia atravessa, né, essas questões. Quais são os desdobramentos que a gente vai ter no mundo do trabalho que envolve essa dinâmica, essa contradição para os nossos dias? E aí é diante disso que surge a necessidade da gente desenvolver a competência de compreender o mundo do trabalho e também de desenvolver um projeto de vida. Um projeto de vida que vai desenvolver a minha questão pessoal, ou seja, eu me conhecer, conhecer minhas potencialidades, conhecer as minhas fragilidades, descobrir quais são os meus talentos, os meus interesses, quais são os meus objetivos, quais são os meus valores, cuidar de mim mesmo, do meu corpo, da minha saúde no sentido amplo. Então, essa é a dimensão pessoal do projeto de vida. Além disso, nós temos também uma dimensão social, que está mais relacionada à forma como eu me relaciono com os outros, a forma como eu estabeleço as minhas relações interpessoais, que são tão importantes, né? Saber trabalhar em equipe, saber negociar ideias, ter flexibilidade, aprender com os outros. Outras questões também que atravessam esse campo social, essa dimensão social, é a questão cidadã, o voluntariado. Além disso, nós temos também uma dimensão profissional, que está estreitamente relacionado com o aspecto que a gente trabalhou anteriormente, nos slides anteriores, né, que falavam sobre o mundo do trabalho, compreender essas dinâmicas, né, essas transformações que estão acontecendo, a questão da formação acadêmica, né, o prosseguimento nos estudos, a inserção profissional, as possibilidades de inserção, porque são muitas, né? Então essa questão de perceber quais são as possibilidades que ainda nem existem, mas que a gente pode criar também, de acordo com um determinado talento que às vezes eu tenha, eu posso vender esse determinado produto, ou esse determinado serviço, essa determinada atividade, também uma das possibilidades. E para concretizar tudo isso é necessário ter planejamento e organização, né? Então, planejar os estudos, assim como nós estamos numa etapa formativa, né? O ensino médio em tempo integral é um espaço que, de fato, a gente precisa ter uma organização para levar os estudos, para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, mas também no mundo do trabalho a gente também vai precisar, né, ter um planejamento, uma organização de como lidar com essa rotina, lidar com os compromissos, lidar com as tarefas de fato que a gente vai realizar para que elas de fato consigam ser executadas, que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Além disso, saber tomar decisões. Em tópicos anteriores, comentei sobre a questão de que são muitas as oportunidades. Então, diante disso, a gente precisa fazer escolhas, tomar decisões, analisar criticamente as oportunidades, criar também oportunidades, lutar por direitos. E também nós temos aí a questão da aprendizagem constante. A todo momento a gente precisa estar aprendendo, a gente precisa estar aberto para, de fato, continuamente estar se educando, continuamente, ao longo da vida, vivenciar esse processo de meta-aprendizagem, de aprender por si próprio, ir atrás, não necessariamente buscar, esperar sempre que alguém nos ensine como fazer, mas também ir atrás disso. E também tem um termo na língua inglesa que eles chamam de long life learning, que é a aprendizagem ao longo da vida. A vida, ela é pedagógica. Eu costumo dizer isso, que a vida é pedagógica. Durante todo o tempo a gente está aprendendo, né? Seja com as situações boas, seja com as situações ruins, mas a vida ela é uma fonte inesgotável de aprendizagem. Não tem um dia que a gente não aprenda, né? Então, diante disso, estar aberto a essa aprendizagem amplia a nossa visão de mundo e a forma como nós intervimos e transformamos esse determinado mundo. E existe um diálogo no conto Alice no País das Maravilhas,
que ele traz uma reflexão muito profunda. É um diálogo entre Alice e o gato risonho, no qual Alice questiona para o gato, né? Para onde esse caminho vai? Bem, onde você quer ir? Pergunta o gato. Ela afirma, eu não sei. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, essa reflexão que o gato risonho traz para Alice é que, de fato, se ela não tivesse um objetivo, se ela não sabe para onde ir, as circunstâncias iam acabar levando ela e estaria tudo bem. Seria mais ou menos como diz aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E, de fato, a gente precisa ter um sentido para as nossas ações, um propósito para as nossas ações. Porque senão a gente anda como um barco sem um leme, né? Só deixando que as águas nos levem em direção a algo que nós não planejamos, algo que nós não definimos. E nesse dilúvio, nesse oceano de informações, nesse oceano de possibilidades que as tecnologias advindas dessa quarta revolução industrial, desse contexto que nós vivemos atualmente, elas não podem fazer com que a gente se perca. A gente, de fato, tem que analisar isso criticamente, porque não traz só aspectos positivos, né? Também existem muitos aspectos negativos e que a gente precisa driblar esses aspectos. Então, por exemplo, a diminuição de determinados postos de trabalho é um problema. Mas nós também não podemos travar, nós também não podemos atrasar a sociedade rejeitando a tecnologia de uma forma categórica, né? De uma forma taxativa. A gente precisa, de fato, analisar isso criticamente, lutar por direitos, sim, mas também se reinventar. Então, às vezes, se não está tendo postos de trabalho, se não estão tendo oportunidades, criar novas oportunidades, descobrir talentos, ver quais são outros campos, né? Outras áreas que estão demandando serviços, quais são as tendências dessa revolução, né? Quais são as tecnologias, quais são as linguagens, qual é a base tecnológica dessas transformações que estão acontecendo. Então, estar atento a isso é muito importante para que a gente consiga trilhar o nosso caminho, definir qual que vai ser o nosso caminho. E também saber que muitas vezes a gente define um determinado caminho e aos poucos a gente percebe que não é aquilo que a gente quer. E tá tudo bem. A gente pode mudar também de opção. A gente pode mudar de escolha. Mas essas escolhas, elas precisam ser conscientes. Elas precisam, de fato, ter um determinado propósito. Eu termino com uma frase do Rui Fava. Ele diz o seguinte: é um misto de receio do desconhecido, um receio de ameaças e oportunidades que nos lança à busca de antecipações dos próximos movimentos da história. Rui Fava, ele escreveu um livro bem interessante que eu estou lendo atualmente, que se chama Trabalho, Educação e Inteligência Artificial, a Era do Indivíduo Versátil. Esse livro ele coaduna assim, com um pensamento do Klaus Schwab, que foi referência para essa aula, né, para essa apresentação. E muitas das questões que Schwab traz, o Rui Fava ele também desenvolve. Então, se alguém quiser aprofundar, também tem essa bibliografia. Se alguém quiser entrar em contato, conversar mais sobre algum aspecto, dialogar um pouco sobre a questão da quarta revolução industrial, que segue o meu e-mail. Tem também uma página que eu administro, que fala sobre projeto de vida, e lá eu trago algumas temáticas, algumas frases, algumas dinâmicas, algumas reflexões, alguns vídeos, para justamente orientar jovens, orientar também professores que queiram trabalhar com a perspectiva do projeto de vida no Instagram, @pv Projeto de Vida. E fora isso também, se você quiser aprofundar ainda mais essa temática, né, do trabalho e projeto de vida, aponte a câmera do seu smartphone e acesse aqui o artigo referência dessa apresentação. Obrigado e até a próxima. Olá! Aprendizado e compartilhamento de conhecimentos são temas nos quais eu acredito e pelos quais eu de fato levanto a bandeira. Afinal, é por meio do ensino
que nós nos desenvolvemos e que nós evoluímos. Como é legal colocar a mente em ação e manter a mente curiosa para o aprendizado de novas coisas. Não sou eu só que falo isso, não. Há muito tempo atrás, um famoso cientista disse que o importante é não deixar de questionar. A curiosidade tem razões próprias para existir. Nunca percam uma sagrada curiosidade. Essas são palavras de Einstein. E se Einstein falou isso, quem sou eu para duvidar disso? Né? E você? Você já parou para pensar como seria interessante fugir da sua rotina e incluir novas atividades, novos estudos, buscar novos conhecimentos? Esse é o momento. O momento é agora. Que tal se organizar e identificar um assunto para você estudar? Para você aprender, para você ler sobre, para você conversar sobre? Coloque sua mente para trabalhar e aproveite as oportunidades. Elas estão aí. Basta você agarrar. Tá bom? Tchau para vocês, até a próxima. Olá, eu sou estudante do CEMI do Gama e nessa quarentena eu estou estudando por meio de videoaulas e apostilas. Meu nome é Valéria Daiane, eu sou estudante do CEMI e nessa quarentena, para continuar os estudos, eu usei a internet, pesquisei várias coisas, continuei estudando e também usei o recurso do YouTube, videoaulas, para continuar estudando. Olá, eu sou Raíssa Macena, estudo no Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, CEMI-Gama, e durante esse período de distanciamento social eu venho tentando estudar as matérias por conta própria, principalmente através da internet, por meio de videoaulas, livros online, exercícios, o que tem me ajudado bastante. E sempre tento também voltar o meu foco para os exames como PAS, Enem, principalmente por estar cursando o 3º ano do ensino médio. E acho que com isso eu estou tentando compensar pelo menos um pouco da falta das aulas presenciais, o que eu acho que é importante. Boa tarde a todos, meu nome é Felipe Henrique, eu estudo no CEMI e nesse período de quarentena estou aproveitando para manter meus estudos em dia, já que estou no 3º ano e vou fazer o Enem e me preparar para outros vestibulares, já que é o foco ganhar aprovação no fim. E também onde o CEMI vem dando um apoio e vem mostrando para cada um dos alunos o histórico escolar, né? O histórico da nossa escola, que é uma grande aprovação em várias universidades pelo Brasil. E aqui é a comprovação. Com as palavras inspiradoras de hoje, nós convidamos vocês a se expressarem. Como vocês estão estudando durante a quarentena? Queremos saber o seu depoimento. Tchau!